E aí, doutores e doutoras da prática penal 2, tá certo? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, nós vamos elaborar a peça denominada de recurso ordinário constitucional, tá bom? Lembrar vocês, antes de iniciar essa aula de hoje, tá certo? É que a próxima semana, deixa eu ver qual o dia, o calendário aqui, aqui o calendário aqui atrás, é o dia 6 de abril, dia 6 de abril, nós teremos a última peça, vai ser a peça denominada de agravo em execução. Após esse dia 6, aí vem dia 15. Aí dia 15, a turma que está comigo vai passar para o professor Ivan Calu, e os que estão com o Ivan vai passar para mim, tá bom? Eu não estou fazendo como eu fazia em sala de aula, mandando aquele gráfico com as notas das peças de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, alguns alunos não estão enviando as peças, tá bom? Não sei por qual motivo. Consequentemente, eu estou dando a chance a esses alunos de me enviar essas peças. O agravo não, foi o embargo de infringência, foi a primeira peça que nós fizemos via aulas, em videoaulas, foi a primeira. Eu não recebi ainda todas as peças, tá bom? Então, quem não enviar vai ficar com peça com nota 0, consequentemente. Então, estou dando a chance de até amanhã, quinta-feira, né? Até quinta-feira, que essa turma me envie o embargo de infringência. As peças de hoje, que é recurso ordinário condicional, nós vamos marcar para que você envie até segunda-feira da próxima semana. Até segunda-feira da próxima semana. Tá bom? Aliás, eu vi no calendário, não é dia 6, não. Nós vamos vir. Nossa próxima aula é dia 8, que vai ter o agravo de execução. E a gente vai permutar a turma no dia 15. Me perdoe, é porque eu confundi com a prática penal 1, tá bom? Então, continuando, né? Repetindo as informações. Os alunos que não enviaram ainda os embargos de infringência, me enviem até amanhã. Depois de amanhã eu não recebo mais. E as peças de hoje, o recurso ordinário constitucional, nós iremos fazer, vocês vão elaborar e vão enviar para mim até a próxima segunda-feira. Tá bom? Até a próxima segunda-feira, dia 6. Até o dia 6 você envia para mim, tá certo? Quando for no dia 15, que a gente vai permutar, antes do dia 15, até lá, eu vou postar no AVA as médias de todos os alunos com suas respectivas peças, tá certo? E essa média vai corresponder à nota de primeira AP da disciplina. Tranquilo? Professor, eu faltei algumas peças e não vai mais haver simulado. É verdade, não vai mais haver simulado, não tem como nós fazermos simulado. No entanto, não se preocupe, tá bom? Quem faltou 1, 2 peças. Até lá, eu vou enviar para essas pessoas que eu vou identificar uma peça a mais para que venha a compor notas para a sua média, tranquilo? Não se preocupe com isso aí, certo? Olha, quem faltou mais de 3 peças, a regra é a mesma, até que nos seja comunicado. Quem faltou 3 peças estaria reprovado na disciplina. Mas acredito que, pelo que eu acompanhei, até o último quadro, não tinha
Essas pessoas tinham faltado já 3 peças. Tranquilo? Avise uns aos outros, comunique uns aos outros, tá bom? Às vezes eu entro no sistema AVA, nós temos alunos que nunca entraram no sistema AVA. Então comunique, entre no sistema AVA, tá certo? Como vocês sabem, essa semana a reitoria na nossa faculdade, né, de forma muito coerente, com as normas que estão postas pelo município, Estado e União, prorrogaram o período, né, esse regime de exceção para até o dia 16 do mês de abril. E até lá vamos ver o que é que vai ser as novas diretrizes, tá bom? Na minha humilde opinião, a datíssima vez, eu acho que foi a opinião acertada, no sentido de que está de acordo com o que estão sendo, o que está sendo determinado pelos órgãos oficiais, tá bom? Nesse momento não interessa muito a nossa opinião, não. Vocês sabem que, somente vocês, nós, que estamos na área jurídica, a nossa opinião não interessa muito, não. Tem que cumprir as normas, tá certo? Outra coisa, fato. Quanto aos fatos, ninguém pode se contrapor. Essa fase vai acabar, tá bom? Essa fase vai acabar e quando acabar, nós voltaremos à nossa normalidade, tá bom? Não é por causa de 1 mês, 2 meses, que o nosso curso de 60 meses, em 2 meses, vai ser prejudicado, tá certo? E no que tem a nossa disciplina, especificamente, as aulas, essas minhas aulas no YouTube, elas, de certa forma, elas preenchem aquele espaço, em sala de aula. Para quem quiser tirar dúvida, não tem importância, vocês podem mandar até mesmo nos comentários do vídeo, que eu respondo. E como é uma elaboração de peça, e geralmente o material que é trabalhado aqui, vocês já viram no processo penal, então uma assistida nesse vídeo, acompanhado da leitura, aliás, acompanhado pelo roteiro que eu mando para vocês nos slides, e acompanhado também de um texto que eu estou enviando para vocês sobre o recurso ordinário constitucional, eu acho que é o bastante para que vocês elaborem uma boa peça. Tá bom? E vamos que vamos, né? Que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Deus quiser. Vou morrer de vontade de voltar já. Estou até já muito triste aqui, porque realmente é muito chato você não estar sob o domínio da sua vida. Nós nunca estamos totalmente sob o domínio de nossas vidas, mas a gente acha, às vezes, que a gente pode trabalhar um pouco mais elas, tá bom? E situações como essas, né, que está acontecendo não só no nosso país, mas no mundo todo, realmente faz com que nós venhamos a repensar sobre nossas vidas, tá bom? Pensem um pouquinho sobre isso também, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o recurso ordinário constitucional. Se eu fosse definir esse recurso, eu definiria como aquele recurso cabível contra decisões denegatórias de remédios constitucionais em segunda instância ou em tribunais superiores, tá bom? Repetindo. É o recurso cabível contra decisões denegatórias de remédios constitucionais em segunda instância e em tribunais superiores. Se nós observarmos esse pequeno conceito, você já deve tirar algumas conclusões, tá certo? É um recurso cabível só contra decisões denegatórias.
quer dizer, desfavoráveis ao réu, em remédios constitucionais. Aí quais seriam esses remédios constitucionais? Habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas, mandato de injunção. Tá certo? Tranquilo? Esses seriam os remédios constitucionais. Então, todas as vezes que você, como advogado criminalista, encontrasse numa situação em que você tem um remédio constitucional, um mandado de segurança, por exemplo, que foi denegado, que foi negado, né, em segunda instância ou por algum superior, algum tribunal superior, o recurso cabível, ROC, recurso ordinário constitucional. Tranquilo? Vamos especificar mais um pouquinho, porque esse conceito ele ainda está muito genérico, tá bom? Então depois nós vamos especificar, tá certo? Prazo, professor. Quais são os prazos para o recurso ordinário constitucional? O prazo, a regra geral é de 15 dias, tá certo? Então, o ROC, o recurso ordinário constitucional, ele tem seu prazo, como regra geral, de 15 dias. No entanto, quando for em uma ação de habeas corpus, de HC, nesse caso, o prazo cai para 5 dias. Então, aquele que se trata da liberdade, né, de ir e vir do indivíduo, então esse recurso, o seu prazo cai para 5 dias. Tranquilo? Repetindo. Professor, qual é o prazo para o recurso ordinário constitucional? Aí você responde. Regra geral, 15 dias, professor. Agora, se eu estiver em uma ação de habeas corpus, consequentemente, seria o prazo de 5 dias. Bom, a previsão, como o próprio nome está, como o próprio recurso está denominado, recurso ordinário constitucional. Então, a previsão dele está na Constituição Federal, no artigo 102 e o artigo 105, tá certo? O 102 para os casos de direcionamento ou de competência do STF, e o artigo 105 para os casos tipificados ou de competência do Superior Tribunal de Justiça. Opa! Quer dizer, professor, que esse recurso ele é encaminhado para o STF ou STJ? É, isso mesmo, tá certo? Você vai encaminhá-lo para um desses dois tribunais, ou o STF ou o STJ, tá bom? Mas tem um detalhe muito importante. Não confunda o encaminhamento com o endereçamento, tá certo? O endereçamento, aquele lá de cima, excelentíssimo senhor, doutor, aquele ali você vai dirigir para o tribunal ad quo, tá bom? Para o tribunal ad quo. Vocês viram no conceito que eu disse que o recurso ordinário é recurso cabível contra decisão denegatória de remédios constitucionais em segunda instância ou em tribunais superiores. Estão lembrados disso? Então, uma coisa é você estar indo quixadá com um cliente de vocês com liberdade de ir e vir frustrada. Você entra com HC junto ao juiz togado. Ao juiz togado, por exemplo, ele nega. Quando ele nega, o recurso cabível contra a denegação de HC, tá certo? Na primeira instância, é o RESE. Aí tu entra com o RESE, recurso sentido estrito. E aí, chega ao tribunal. Quando chega no tribunal, o tribunal nega de novo o provimento do HC, já em RESE. Não foi o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará? Então, se for o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, então o que você vai fazer? Recurso cabível, ROC, recurso ordinário constitucional.
Endereçamento, o endereçamento eu vou enviar para, o endereçamento vai ser para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Se fosse na Justiça Federal, você entrou aqui com HC na seção judiciária federal, da Justiça Federal do Ceará, caiu na mão de um juiz federal, o juiz federal negou, você entra com um recurso de distrito, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é a nossa região. Chegando lá, o RES, imaginemos, foi negado. Foi negado? Foi. Foi negado por quem? Pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, recurso cabível? ROC. Recurso ordinário constitucional. Só que esse ROC, o endereçamento para quem é? Para o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Tá bom? Agora, na interposição, esse recurso, ele também vai ter duas partes. A interposição, aquela que é quase um fichariozinho, que vocês sabem fazer de cor, tá bom? E as razões. Na interposição, o endereçamento para quem é? Para o presidente do tribunal ad cor. Tá bom? Na interposição, depois que você interpor o recurso, você faz o segundo parágrafo, e nesse segundo parágrafo você requer o encaminhamento do recurso, tá bom? E os autos, né? Da respectiva ação para... Aí você vai dizer, professor, eu vou mandar para o Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, STJ, ou eu vou mandar para o STF? Aí não vamos saber agora, tá bom? Então, na primeira parte, até agora, nós já sabemos o que é o recurso, sabemos qual é o prazo do recurso, sabemos qual é a previsão do recurso, a previsão é constitucional no artigo 102, nos casos para o STF, e o artigo 105 da Constituição Federal, no caso do STJ. Esse recurso também está previsto em legislação infraconstitucional, tanto na Lei 8.038/90, como também no Código de Processo Civil. Tá bom? Tá certo? Sabemos o endereçamento. O endereçamento é para o presidente do tribunal ad cor. Agora vamos saber qual o encaminhamento, né? Se vai ser para o STJ ou se vai ser para o STF. Tá bom? Então vamos lá. Na Constituição Federal, no artigo 102, diz o seguinte: todas as vezes que houver uma decisão denegatória de HC, MS, habeas datas e mandado de injunção, tá bom? Em única instância dos tribunais superiores, quer dizer, a denegação veio de um tribunal superior, um TST, um TSE, um STM, tá bom? Aí, nesse caso, se dirige para o STF, tá bom? Repetindo, todas as vezes que houver uma decisão denegatória de HC, MS, HD e MI, em única instância dos tribunais superiores, o encaminhamento do ROC é para o STF. Tranquilo? Tá bom? Há um caso também de competência do STF. Todas as vezes que vier uma decisão na Justiça Federal, tá bom? Em segunda instância, em crimes políticos, qualquer decisão denegatória, qualquer decisão que você não se conformar, tá certo? Também é de competência do STF. Tá certo? Pronto. O STF nós já sabemos. Repetindo resumidamente. Professor, quando que o julgamento de um ROC será competência do STF? Simples a resposta. Todas as vezes que houver uma decisão denegatória de HC,
MS, HD, MI, tá bom? Em única instância dos tribunais superiores, tá certo? Ou quando houver qualquer decisão na Justiça Federal que lhe causar inconformismo em julgamento de crimes políticos. 5 casos, tá bom? 5 casos para o STF. Todos previstos no artigo 102, alíneas A e B da nossa Constituição Federal. E quando, professor, será de competência do STJ? Tá bom? Será competência do STJ todas as vezes que houver decisões denegatórias apenas de HC e de MS, de habeas corpus e de mandado de segurança, tá bom? Em decisões, em julgamentos de única ou última instância dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. Entendeu aí? Professor, eu não estou entendendo o que é única instância e última instância. E aí é simples. Quando a gente fala de única instância, é porque a decisão é de um único procedimento. Eu entrei com um HC, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, eu entrei e já foi julgado. Única instância. Só tem a instância do TSE. Tá certo? Aí, neste caso, STF. Única instância, STF. Mas, às vezes, o que é última instância? É porque é o seguinte, ó. Você entrou com uma ação de HC no juiz togado. Tá bom? Entrou no juiz togado. Aí o juiz togado, o juiz de primeira instância, negou. Aí foi para a segunda instância. A mesma ação foi para julgamento, para apreciação em segunda instância. Seja por um rese, tá bom? Você provocou a revisão da decisão denegatória de HC, você provocou para que fosse para a segunda instância. Chegou na segunda instância, você perdeu de novo. Aí tá vendo, ó? Última instância. Aí não tem saída. Eu retiro da apreciação do tribunal e vou passar agora para o Superior Tribunal de Justiça. Repetindo, de forma resumida. Professor, quando é que o julgamento de um ROC vai ser de competência do STJ? Resposta: todas as vezes que houver uma decisão denegatória, ou de HC, ou de MS, ou de habeas corpus, ou de mandado de segurança, em única instância, ou última instância, em tribunais de justiça, ou tribunais regionais federais. Tranquilos? Tá bom? Então, entendemos assim a competência para o STJ. Professor, há algum outro caso a mais previsto na Constituição? Sim. Há um terceiro caso previsto na Constituição para julgamentos do tribunal para o STJ, tá bom? E o caso é o seguinte: todas as vezes que houver uma ação em que, de um lado, uma das partes é um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, e do outro lado for um município brasileiro e uma pessoa física, ou uma pessoa física, neste caso, a decisão poderá sofrer, tá bom? Uma revisão através do ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Tranquilo?
Professor, por quê? Determinação constitucional, tá bom? Então, eu estou diante de um caso. Imaginemos, de um lado está, por exemplo, o estado da Bolívia, estado estrangeiro. E do outro lado, quem é que está? Imaginemos, esteja o município de Rio Branco, capital do Acre. Nesse caso, se houver algum tipo de decisão e essa decisão for provocar inconformismo a uma das partes, o recurso cabível é um ROC. Tranquilo? É um recurso que ele é, pela sua especificidade, ele é muito bem detectável em um exame da ordem, tá bom? É muito bem detectável em um exame da ordem, tá certo? Então, é fácil de se detectar, tá tranquilo? Professor, o que mais eu poderia dizer sobre o ROC, tá certo? Tá bom? Já sabemos já o conceito, já sabemos os prazos, já sabemos as previsões condicionais e infracondicionais, já sei o endereçamento, já sei o encaminhamento, já sei, né, do objeto, né, do mérito a ser discutido, tá bom? E aí o que falta ver agora? Só o procedimento, tá bom? No caso do procedimento, o que acontece? Imagine você estar diante de uma situação em que você entrou com uma ação, um mandado de segurança, junto ao Superior Tribunal Eleitoral. Eu estou em um tribunal superior. E esse meu MS foi negado. Tá bom? O provimento foi negado. E aí, no caso, eu teria, pelo prazo, 15 dias para interpor o recurso ordinário constitucional junto, já que é em única instância, eu vou para o STF, tá bom? Faço o endereçamento para o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? E na interposição, eu peço o encaminhamento para o STF. Chegando lá, tá bom? Ele vai ser distribuído na mão de um relator, e esse relator ele vai requisitar as contas-razões, tá bom? Pelo mesmo prazo. Depois vai requerer o parecer, vai requerer um parecer do procurador da República, tá bom? Num prazo de, se for HC, 2 dias para o parecer do procurador da República. Se for MS, 5 dias. E agora ele diante das razões e das contras-razões, ele leva ao plenário, tá bom? Para julgamento. Tranquilo? Nesse momento, o advogado nesse momento ele terá a possibilidade de fazer uma defesa oral de 15 minutos junto ao plenário do STF, tá certo? Se for para o STJ, o procedimental é praticamente o mesmo, tá bom? Só que ao final, né, ele não levou a submissão do plenário, porque vocês sabem que o plenário do STJ é bem maior. Então, realmente vai cair na mão de uma turma do STJ, e ali o advogado poderá ter, tá bom, a possibilidade de fazer uma defesa oral ou uma defesa escrita. E quem vai decidir isso aí é o relator. Tranquilos até aí? Acredito que em termos de HC, de ROC, é só isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês repitam o vídeo, tá bom? Repitam o vídeo e tire as dúvidas, tá certo? Professor, as contras-razões, elas vão
elas vão antes da distribuição ou depois da distribuição, tá bom? Aí depende da organização de cada tribunal. Nós temos tribunal, vocês sabem que o endereçamento vai para o tribunal ADCOR. Aí pode ser que o presidente já peça logo as contas razões, depois envie juntamente as duas para o tribunal competente para julgar. Tá certo? Então vai depender da organização judiciária de cada tribunal de justiça ou de cada tribunal regional federal. Tranquilo? Vamos agora para o nosso caso. Vou dar uma lida aqui no nosso caso. Depois eu vou tentar fazer uma análise, um estudo desse caso e tentar orientar vocês na construção dessa peça. Tá bom? Lembrem-se que esta peça ela é dirigida para ministros, não é para juízes, não é para desembargadores, é para ministros. O que exige de nós, como advogados, né, uma argumentação mais consistente, né, mais preciosa, tá bom? E aí, busquem, está sendo encaminhado para o STJ, pois busquem jurisprudência do STJ, tá certo? Para convencer os ministros de lá. E quando for para o STF, busquem jurisprudência do STF. Essa, primeiro, é a técnica. Não, eu posso usar pode usar outras jurisprudências de onde vocês quiserem, mas se eu estou encaminhando para o STJ ou para o STF, seria bom que eu colocasse jurisprudência desses respectivos tribunais superiores. Tranquilo? Então, vamos ao nosso caso. Ribamar, policial civil do estado de Ceará, encontra-se encarcerado por força de um auto de prisão em flagrante. E depois de denunciado por violação do artigo 316 do CPB, que é o crime de concussão, tá certo? Depois de denunciado por violação do artigo 316 do CPB, foi oferecida todas as fases do 514 do CPP, tá bom? Bem como os devidos prazos. Ribamar é primário, tem moradia certa, trabalho confirmados. No entanto, o meritíssimo juiz da primeira instância negou-lhe liberdade provisória com fiança, alegando que o crime cometido é muito grave para quem exerce a oficialidade, para quem é oficial, para quem é um funcionário público, né? O seu HC, junto ao tribunal competente, também lhe foi negado pela mesma argumentação. Então, eu vou tentar aqui, de forma mais simples, demonstrar o que aconteceu. Esse policial civil, ele foi preso através de um auto de prisão em flagrante, tá bom? E já foi denunciado pelo MP pela prática do crime de concussão, tá certo? O juiz averigou, o juiz de primeira instância averigou a situação e deu a ele, né, deu ao policial civil em questão todos aqueles prazos do artigo 514 do CPP. Esses prazos os prazos que contam sobre a liberdade provisória, todos aqueles prazos de defesa. E ele negou, né? Ele negou a liberdade provisória com fiança. Tá certo? Para o Ribamar, que continua preso. Ora, diante disso, o que você fez? Você entrou com HC junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. No caso, nós estamos no Estado de Ceará, então, presumo que você entrou com um HC junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Neste caso, o que aconteceu? O tribunal negou. Tá bom? Qual foi o fundamento? O fundamento do tribunal, negando o provimento de HC, tá certo? Foi o mesmo do juiz, dizendo que o crime de concussão, tá bom? É um crime que ele é considerado muito grave para os casos, para a prática, né, de um policial civil.
Tá certo? O que é que eu vou fazer, pessoal? O caso em si é um caso que ele já dá uma pista muito boa sobre o mérito a ser discutido. E o mérito é sobre a concessão ou não da liberdade provisória. Tá certo? Se vocês forem no artigo 314, né? Acho que é 314 do CPP, lá vai tratar sobre os crimes que cabe ou não liberdade provisória e confiança, tá bom? 323, 314 e 323. Procurem, sabe? Eu acho que é o 323 que trata sobre a liberdade provisória e confiança. E lá ele elenca quais são os crimes que não cabe ou que não caberia a liberdade provisória e confiança. Vejam se a concussão está dentro deles. Se não estiver, consequentemente, o que acontece? O juiz foi uma autoridade arbitrária, tá bom? Ele constrangeu ilegalmente o policial civil, tá certo? E aí, essa é a nossa, seria, em tese, a nossa tese de defesa, tá bom? Procure saber, tá certo? Uma vez que o crime de concussão não estando elencado no artigo 323, né, como aqueles crimes que não são possíveis a liberdade provisória e confiança, então o juiz abusou de sua autoridade, tá bom? Quando toda vez que uma autoridade ela é arbitrária, ela causa constrangimento ilegal. Tá bom? Lembrar também que o direito à liberdade provisória, nesse caso, confiança, é o direito subjetivo potestativo do réu ou do preso. Quer dizer, é um direito subjetivo, ninguém pode negar. Tá bom? Procure saber, procure fundamentar esse direito subjetivo do preso, né? Do policial preso, tá bom? E lembrar também que o motivo, tá bom? Se um crime é ou não mais grave para determinadas situações, determinadas circunstâncias que se avizinham a um determinado preso, isso não é motivo, né? Então é um motivo infundado. Você dizer que não vai conceder liberdade provisória, confiança, porque o crime ele é mais ou menos grave para determinadas situações. Vejam isso, tá bom? O pedido seria o provimento do ROC, tá certo? A reforma da decisão, peçam a liberdade provisória e, consequentemente, o alvará, né? Pede a concessão da liberdade provisória, pede o arbitramento da fiança, tem que pedir o arbitramento da fiança e o alvará de soltura. Então, os pedidos, provimento do ROC, reforma da decisão, concessão da liberdade provisória, arbitramento da fiança e o alvará. Tranquilos? Então pronto. É isso, tá certo? Espero que tenha sido o mais compreensível, né, possível. Desculpa a falha, porque eu tô gravando, mas não estou repetindo. Eu gravo, faço o upload no YouTube e já mando para vocês. Tá bom? Vai dar tudo certo, vamos já voltar, já. Já pegar vocês em sala de aula. Tá bom? Abração, saudade de vocês.